jogo, porque a gente tá falando de um Palmeiras que não tá mais na Copa do Brasil, tá na Libertadores, no Brasileiro, e nesse clima de fim de ciclo, uma possível crise. E acho que a figura do Anderson Barros é a mais cobrada nesse momento. E ele aparecer pra falar, algo que ele não costuma fazer, ele aparece no final do jogo pra ceder entrevista coletiva e dá uma fala que diz muito, responde muita coisa sobre o momento do Palmeiras não tá conseguindo render nessa temporada. Falaram, ô Anderson, vocês justificam muito os erros de hoje pelo passado. Ah não, mas nossa gestão tem tantos títulos, né? São 12 títulos na gestão e 10 aí 10 com o Abel. Mas as escolhas de hoje são escolhas de vocês. O Palmeiras escolheu ir pro Mundial com um ataque de jogadores que não passava de 20 anos. O Palmeiras escolheu contratar jogadores jovens, contratar jogadores que não são identificados, não estão acostumados com o futebol brasileiro. O que o Sousa, com todo respeito ao Sousa que pode vingar e virar um grande jogador, resolveria num clássico como esse, num jogo grande? Ainda mais, o primeiro jogo dele como titular foi o jogo de ida, né? Sim, então não dava pra jogar responsabilidade. São caras que, pra jogos grandes, jogos decisivos, e são esses em que o Palmeiras tá falhando. O Palmeiras ganha do Vitória fora de casa, o Palmeiras ganha do Mirassol, o Palmeiras ganha, quer dizer, não ganhou, né? Mas costuma ganhar esses jogos. Saiu perdendo de 2-0, inclusive. Perdendo, Aliás, o tal de Facundo, hein? Então, é o tipo de jogador, cara, que não acrescenta muita coisa pro Palmeiras e que é interessante, são apostas válidas, caras de potencial, mas que pra um elenco que pretende brigar por título, só esses caras não bastam. Compara com o Flamengo, que é o único time com o mesmo poderio financeiro. Sim. Quantos jogadores do Flamengo conseguem decidir né, por conta? O Arrascaeta, num jogo como o de ontem, é um cara que estaria sujeito a deixar um companheiro na cara do gol. Sim. O Maurício é muito bom jogador, mas não é esse cara. E quem faz o gol é o Everton, que não é titular absoluto do Palmeiras. Exato. Do Palmeiras, do Flamengo. O próprio Corinthians talvez tenha mais jogadores desse perfil, decisivos, que aparecem nesses momentos, do que o Palmeiras. O Palmeiras Eu acho que isso diz muito quando os 2 gols do Corinthians saem de bolas paradas cobradas pelo Rodrigo Garro, que é um cara que chama a responsabilidade. E na ida também, né? O Garro, no seu pior momento, consegue ser muito bom. E eu acho que isso diz muito, inclusive, pra esse derby. Talvez o Garro... Não, acho que não o pior momento dele. Ele está um pouco abaixo. Ele está abaixo do que a gente já viu ele jogando. Mas ele consegue fazer a diferença nesse time, e acho que muito pelo ambiente também criado desse jogo, que era, beleza, são as oitavas de final da Copa do Brasil, mas é um derby. A questão era para além de ser o mata-mata da Copa do Brasil. Eu acho que os jogadores do Corinthians entenderam isso muito bem. Eles foram pra cima. O José Martínez ontem também, o Cari, eles tentaram criar alguma coisa, tentaram fazer alguma coisa no jogo de ontem. Finalmente... Depois, Fabiane, queria que você trouxesse a situação física do Memphis, do Yuri, dos jogadores que saíram ontem também. Então, eles vão passar por exames amanhã, porque hoje o Corinthians tá de folga, ninguém foi pro CT, então a tendência é que eles passem por exames amanhã cedo. Acho muito difícil que o Corinthians conte com o Memphis, Carrilho. O Yuri é o Wolverine, né? Então ele se recupera rápido. Te lembra de uma certa lesão dele aí que recuperou super rápido. A fratura na costela, ele voltou rapidinho. Pois é. Então ele é um cara que volta sempre que o Corinthians precisa. Agora, segunda-feira, viagem pra Caxias do Sul, pegar o Juventude, acho muito difícil que o Corinthians force a barra com alguns deles, né? Na segunda-feira, né, esse jogo? Segunda-feira à noite. Eu ia destacar, ontem foi a primeira vez que eu consegui entender o motivo do José Martínez jogar com protetor bucal. Porque, cara, aquela cabeçada ali ia arrancar. Se não tivesse o protetor bucal... O que passou na cabeça do Aníbal que ninguém ia ver? Nariz do Martínez. Não, sério, é pra se questionar, porque não faz sentido, cara. Ele foi bem nessa. Mas, eram 14 minutos de jogo. Valeu. O Palmeiras não tava bem no jogo antes disso, né? A gente vai associar muito por contra a expulsão, mas mesmo antes disso, a memória que eu tenho é de um Corinthians mais interessante no campo do que o Palmeiras. O Corinthians estava jogando melhor. Aprendeu a jogar clássico, de novo. É essa impressão que passa. Talvez o jogo contra o São Paulo tenha dado uma... Epa, Aprendeu a jogar aí, né? A gente tá com a imagem da cabeçada no YouTube e seja lá o que falou o Martínez, é inexplicável pra um cara que, foi preservado pra esse jogo, que é o caso do Moreno. Todo mundo contando com ele pra assumir o meio de campo do Palmeiras. Um jogador argentino que costuma saber lidar com essa pressão, fazer esse clima de decisão. É um lance, assim, talvez um dos lances mais sem sentido da história da competição. Começo do jogo, Bruno. Isso é o que me dá mais motivos pra ficar irritada com o Aníbal Moreno, porque era o começo da partida, o Palmeiras perdendo por 1-0 no placar agregado, precisava sair pro jogo. A gente sabe que a ausência do Richard Rios é muito sentida pelo Palmeiras, porque o Richard Rios, ele ajudava na defesa, mas era um cara que sustentava na criação do Palmeiras junto com o Maurício. E na criação do Corinthians também. E na criação do Corinthians também, Na criação do Corinthians também. Mas ele era um jogador muito importante pro Palmeiras que ainda não conseguiu encontrar. Tentou fazer isso com o
Lucas Evangelista ontem, só que o Evangelista estava errando passes básicos do futebol, assim, passes curtos ele errava. Então, o Palmeiras precisa ainda também focar nesse outro aspecto dentro de campo. Quem vai ser esse segundo volante do Palmeiras? Porque o Lucas Evangelista até agora não conseguiu se provar e depois desse jogo de ontem a gente percebeu, de acordo com as vaias da torcida, o protesto que aconteceu, todos esses jogadores vão ser cobrados. Porque ontem, do 1 ao 11, foram xingados no estádio. E o PDV